Então, pessoal, continuando com o vídeo, né? Esse registrador, pelo comportamento que ele apresenta, esse comportamento de deslocar, ele é chamado de registrador de deslocamento, né? De deslocamento. E ele é bem interessante, a gente usa bastante esse tipo de circuito, tá? E vocês já usaram programando em C, por exemplo, né? Provavelmente já utilizaram ele, tá? Então veja, o que é que esse registrador faz? Basicamente ele está deslocando, ele tem uma entrada serial nesse caso, né? Então posso carregar realmente, ó, a partir de uma só entrada, eu consigo carregar todos os meus registradores, né? Isso foi o que a gente mostrou aqui, tá? Isso acontece com o deslocamento desses bits ao longo do tempo. E aí o que a gente observou foi, ao longo do tempo, o primeiro bit que eu coloco é o bit que vai chegar a Q0, que vai ficar em Q0 quando eu terminar de carregar o meu registrador. Por quê? Porque, como estou entrando dados aqui, né, eu preciso dar um pulso de clock para esse dado vir para cá, depois dar mais um pulso de clock para esse dado vir para cá, e depois dar mais um pulso de clock para esse cara vir para cá. Então eu preciso de 3 pulsos de clock, nesse caso aqui, ó, eu preciso de 3 pulsos para ter o meu carregamento. Para eu carregar esse registrador, eu preciso de 3 pulsos de clock. Exatamente porque ele é serial. No caso paralelo, o que é que acontecia? Com o pulso de clock, todos os meus flip-flops eles eram carregados. Um dado que eu gostaria, né? Então, nota, se eu tiver 16 registradores conectados dessa forma, você vai precisar de 16 pulsos de clock para carregar o registrador, né? E assim por diante, tá? E aí, o que é interessante aqui a gente mostrar? Olha, primeiro que esse cara tem uma entrada serial, eu posso ler dados também de forma serial, se eu quiser. Então, se eu quiser ler os dados apenas dessa saída, ó, né, basta que eu continue dando pulsos de clock, que esse dado vai vir para cá e esse dado vai vir para cá. Eu posso ficar lendo ele a partir desse bitzinho aqui, né, dessa saída. Né? E uma outra coisa que é interessante para mostrar para vocês é o seguinte, olha só. Imagine que eu tenha o dado aqui 1, 1, 0, tá? 1, 0. Então, e aqui no meu ES, eu mantenho isso em 0. Vamos supor, tá? Supor que aí o ES fica fixo em 0. Então, quando eu for dando pulsos de clock, o que é que vai acontecer com esses flip-flops? Ora, no segundo momento, né, isso aqui é sempre 0, tá? Então, esse 0 vai vir para cá. Então, esse 1 aqui, ó, ele desaparece, né? Ele vai ser transferido para cá. E aqui fica um 0. Esse 1 aqui, né? Ele veio para cá. Então, não é esse 1 que vai estar aqui, vai ser o outro 1. Tá? E, finalmente, esse 1 que eu acabei de riscar, ele viria para cá, né? Num pulso de clock. Todo dado ele é deslocado, né? O que é 0 ele vem para cá, esse 1 vem para cá, esse 1 vem para cá. Esse 0 eu acabo perdendo, né? Se eu dou um novo pulso de clock, vai acontecer, esse 0 vem para cá, esse 0 que estava aqui vem para cá, esse 1 que estava aqui vem para cá, tá? Observe os valores. Inicialmente, 1, 0. Dei um pulso de clock, isso aqui se transformou em 0, 1, 1. Não é verdade? Isso aqui vale quanto em decimal? 6. E esse cara, 3. 3, tá? Se eu der mais um pulso de clock, você teria 0, 0, 1, né? Porque eu perdi um outro 1 aqui, tá certo? Então, isso aqui você vê que é 1. E o que é que esse cara está fazendo, basicamente, para mim? Ora, a cada pulso de clock, se você observar, ó, eu estou realizando uma divisão por 2. Tá? Então, ó, 6 dividido por 2 deu 3. Por quê? Porque eu cortei um 0. Né? Eu desloquei, eu tirei esse 0. Se eu passar daqui de novo para cá, eu vou estar dividindo por 2 novamente. Você pode perguntar, mas por que é que deu 1? Porque eu tenho aqui apenas a representação de números inteiros. Eu estou perdendo o valor do fracionário. Então, 3 realmente dividido por 2, arredondando só a parte inteira, eu vou ter 1. Tá? Então, aí, com 3 bits, talvez não fique tão claro. Mas se você sabe o que está acontecendo e tentar ter esse deslocamento, olha só.
Se você tivesse um número como esse aqui, ó, né? Que está gravado então agora no registrador de 5 bits de deslocamento, quando você der um pulso de clock, você estaria recebendo isso aqui. Outro pulso de clock, ó, o teu bit seria deslocado dessa forma. Outro pulso de clock, você teria isso aqui. Então você vê o deslocamento desses bits acontecendo ao longo do tempo e sempre esse último bit aqui, aumento significativo, se perdendo, tá? Aí vem, quanto é que vale esse cara em decimal? Isso aqui é 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, então 2 a 3 mais 2 a 4. Então 8 mais 16, né? Isso aqui vai dar 24. 24. Esse cara aqui vai ser quem? 0, 2 a 0 mais 2 a 1 aqui, né? Então 2 a 2 mais 2 a 3. Então 8 mais 4 vai dar 12. Próximo, 1, 1, 0. Isso aqui a gente já viu quanto vale. 6. E aqui, 3. E por que eu falei que vocês já usaram esse tipo de registrador em outros locais? Ora, quando a gente em C faz isso aqui, né? O que a gente está fazendo, basicamente? Imagine que você faça A igual a 12 e depois faça A desloque para a direita uma casa. Né? Isso aqui vocês devem ter observado, né? Que isso aqui é uma divisão por 2. Então, o A aqui, ó, depois dele executar, o A estaria valendo exatamente o valor de 6. Então, você poderia colocar desloca uma casa, ou então, desloque 3 casas, o que significa dividir por 8, né? Dividir por 2, dividir por 2 e dividir por 2. É igual a dividir por 8 e assim por diante. Se não fizeram ainda, é importante fazer em C, tá? Utilizar esses operadores. Porque, de fato, eles são muito mais rápidos, inclusive. Né? E, como vocês devem imaginar, se o deslocamento para a direita é dividir, se eu deslocar para a esquerda, eu faço o contrário. Eu ando nessa direção. Então, eu estou multiplicando por 2. Tranquilo? Então, eu posso também fazer um registrador de deslocamento conectado de forma que me permita, né, deslocar do menos significativo para o mais significativo, ou seja, andar nessa direção. Tá? Esse caso aqui, ele está deslocando do mais significativo para o menos significativo. Né? Então, essa aí é a diferença entre estar dividindo ou multiplicando por 2. Tá? E aí vem, né? Então, como é que eu geraria um circuito que multiplica por 2? Ora, duas formas, né? Eu tenho, basicamente. Um seria que eu dissesse que é até a forma que eu prefiro, tá? Que fica mais simples a conexão. D1, Q1 e D2, Q2, né? E aqui o meu clock. Sinal compartilhado, né? Lembra que é síncrono, todo registrador ele é síncrono. Aqui você tem aqui o teu clock. E agora, esse circuito ele multiplica. Por quê? Será que tem diferença em relação ao que eu mostrei agora há pouco para vocês? Tem diferença de um para o outro? Atenção aonde está o bit mais significativo. Muita atenção aonde está o bit mais significativo. Olha só, aqui o 2 está à esquerda aqui e o 0 está o mais à direita. Então, como vocês sabem, né, o 2 é o mais significativo e ele está aqui. Então, você está deslocando daqui para cá, então do mais significativo para cá. Mas se vocês observarem aqui, o que é que eu fiz? Eu inverti. Eu estou dizendo o seguinte, ó, o mais significativo está aqui. Então, quando eu ler minha palavra, por exemplo, se eu tiver a palavra 1, 1, 0, né? Se eu tiver isso aqui armazenado no meu registrador, isso aqui significa a palavra 1, 1, 0. Porque eu leio do mais significativo para o menos. Esse aqui é D2, D1, D0. Verdade? Nesse cara de cima, ó, se você tivesse 0, 1, 1 aqui, da mesma forma, você teria, ó, D2 é quanto? 0, D1 é 1 e D2 é 0. D0 é 0. Então, D2, D1,
D0. Então isso aqui é 3. E esse cara aqui seria 6. Certo? Então, muita atenção sempre quando estiverem trabalhando para verificar aonde está o bit mais significativo. Porque no momento que você for representar isso em binário, né, é o bit que está mais à esquerda. Tá certo? Então, esse circuitozinho aqui, apesar de parecer com esse aqui está fazendo a multiplicação por 2. Então, olha só. Se você tem aqui nesse circuito, né, o valor, deixa eu apagar aqui esse 0,1 para ficar um pouco mais simples, né? Olha só. Se você tem o valor de 1, 0, 0, quanto é que isso aqui vale em binário? Aí você vai me dizer, o mais significativo está aqui, ó. Então, eu tenho 0, 0, 1. Esse aqui é o valor dele em binário, tá? Que está armazenado no registrador. Aí vamos dizer que você dá um pulso de clock nesse sistema, conectando aqui sempre 0. É assim que a gente vai fazer, tá? As entradas seriais sempre estão com 0. Dando um pulso de clock, esse aqui tudo vai ser deslocado. Para onde? Para cá. É a conexão, né? Então, você teria, basicamente, esse 1 viria para cá, esse 0 viria para cá, e esse 0 que estava aqui viria para cá. Então, ficaria com 0, 1, 0. Tá certo? Então, tudo deslocado. Isso quer dizer que, quando você for ler o teu sinal, né, você vai ler 0, 1, 0, que é do mais significativo para o menos significativo. Legal? Mais um pulso de clock, o que acontece? Esse dado aqui em azul, ele vai ser deslocado nessa direção, da esquerda para a direita. Então, aqui assumiria o 0, que veio daqui. Esse 0 viria para cá. Esse 1 viria para cá. E você teria no final, ó, esse dado aqui em verde armazenado no meu registrador. Só que eu faço a leitura como? Do mais significativo para o menos, né? Então, 1, 0, 0, tá? Então, se vocês notarem direitinho, né? Em vermelho, o meu registrador tinha o valor de 1 em decimal. Em azul, né? Então depois de um pulso de clock, eu passei a ter o valor de 2 em decimal. E depois de mais um pulso de clock, de 2 pulsos de clock, eu tenho um valor de 4 em decimal. Tá? Então, estou fazendo realmente a multiplicação. Estou deslocando do menos significativo para o mais significativo, né? Então, eu espero que tenha ficado claro isso para vocês, né? Como se trabalha aí com registrador de deslocamento, tá? Então, notem. E se eu quisesse transferir os dados de um registrador, né? Então, imagine que eu tivesse o seguinte, olha só. Eu tenho um registrador aqui, D2, Q2, né? Aí eu tenho D1, Q1, D0 e Q0, e eu quisesse transferir esses dados para um outro registrador. O que é que eu tenho que fazer? Que tipo de conexão eu tenho que fazer para garantir esse tipo de deslocamento? Terminando aqui só de desenhar, né? Então, isso aqui é minha entrada serial, isso aqui é minha saída serial, como a gente viu, né? Ora, se o outro circuito ele também tem uma entrada serial, o que a gente espera é o quê? É que a entrada serial do próximo seja conectado ao próximo registrador, né? Seja conectado na saída serial desse aqui. De forma que eu tenho uma estrutura como essa da figura. Imagine que a gente tem um registrador X composto aqui de 3 flip-flops tipo D, tá? E um registrador Y que também é composto de 3 flip-flops tipo D. Então, os registradores, pessoal, são utilizados para guardar informação. Então, quando vocês chegam lá e dizem, guarde o valor 15, né, numa variável A. Essa variável A ela é guardada dentro de um registrador do computador, de N bits, que depende da arquitetura do teu sistema, né? Então, vocês sabem, às vezes você usa um int, às vezes você usa um short, né? Então, dependendo disso, você estava selecionando tamanhos de palavras diferentes, ou seja, você está trabalhando com registradores de tamanhos diferentes, tá? Que estão disponíveis lá na tua arquitetura para você. É uma forma de se pensar, tá? E aí aqui eu tenho dois registradores de 3 bits, em que eu quero, são dois registradores seriais, e que eu quero transferir a informação que está em X para Y.
Aí notem, o que é que está acontecendo? X, ele possui o valor 101 inicialmente. E o meu Y está com o reset. Todos são iguais a zero. A cada pulso de clock que eu dou, se eu conectar dessa forma, eu vou estar deslocando o meu bit, né? Então, o que estava em x2, ele vem para x1, o que estava em x1 vem para x0, o que estava em x0 vem para y2 e assim por diante, né? Estou deslocando. Então, aqui, ó, 101, 000 no outro, né? Quando você der um pulso de clock, você vai ter 010 nesse registrador X e 100 no registrador Y. Mais um pulso de clock, você vai ter 001, ó. Então esse 1 veio para cá, esse 0 veio para cá, o 1 veio para cá, o 0 veio para cá, para obter essa linha, né? E depois de mais um pulso de clock, você conseguiu fazer a transferência do teu dado. Então, note, para eu fazer o carregamento de dados, vocês sabem que eu preciso de 3 pulsos de clock. Mas para fazer a transferência, eu também preciso de 3 pulsos de clock. Um pulso de clock, 2 pulsos de clock, 3 pulsos de clock, e o meu Y recebeu exatamente o que estava aqui no meu X. Legal? Então é interessante, né, que vocês saibam disso. Então note que todos os registradores, olha só, o registrador X e o Y estão trabalhando sobre o mesmo pulso de clock novamente, né? Então todos estão trabalhando de forma síncrona e é por isso que permite, né, que toda essa transferência seja realizada da forma que está aqui na figura.